Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós vamos resumir a lição 6, que tem como título A Justiça de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Se você já é inscrito, verifique sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Está no Salmo 18, versículo 26. A verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos do 12 ao 21, que nós não iremos ler, mas iremos aqui mencionar ao longo do nosso comentário. A palavra-chave é justiça. Nesta lição, nós temos basicamente 3 objetivos específicos: identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende e refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nós temos aqui nesse texto de Ezequiel 2 partes principais, uma mais genérica e outra mais específica. E o objetivo vai ser mostrar a retribuição de Deus em relação ao pecado de uma nação. Vamos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto, sobre a identificação do juízo divino. O número 1, o discurso profético. Através da Bíblia Sagrada, nós sabemos que a ira de Deus nunca acontece sem uma causa, nem sem um aviso determinado. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz a palavra do Senhor: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós sabemos que, além de Deus avisar de algum juízo, ele também dá oportunidade de arrependimento, seja para a pessoa ou para a nação. Em Isaías capítulo 55, versículo 7, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Observe, arrependimento. Ele mostra na sua palavra que o homem deve se converter, se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Deus sempre avisa e dá a oportunidade de arrependimento antes de enviar a sua ira, o seu justo castigo sobre o pecado. O número 2, a primeira parte do oráculo. No versículo 13 da leitura bíblica em classe, diz o seguinte: quando uma terra pecar contra mim. Esta expressão, através do oráculo profético, diz respeito a qualquer povo. Não era algo apenas específico para Jerusalém ou o reino do sul Judá, mas era qualquer povo, em qualquer época ou lugar. A primeira parte desse oráculo era mais genérico, mostrando que o juízo divino vinha para qualquer nação, em qualquer época ou lugar. Existiam algumas formas de Deus aplicar o seu juízo. Como diz aqui na continuidade do texto, diz o seguinte: e estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Aqui mostra, através do oráculo profético, os tipos de castigo que Deus poderia enviar: a carestia, a fome, o extermínio. Se nós observássemos aqui, parássemos para refletir, se em qualquer época, ou em qualquer povo, ou mesmo lugar, Deus envia o seu castigo através da carestia, isso mostra uma das áreas que a população seria afetada, que era a área econômica. A carestia e a fome estão intimamente ligadas. Nesse ponto 3 que nós iremos comentar sobre a seca, a falta de chuva, a falta de produtividade de uma terra, estaria basicamente ligado a carestia e a fome. Através da carestia do produto, a seca, por exemplo, uma estiagem prolongada, faz com que a terra não produza. Isso vai carestear os preços dos alimentos e vai trazer fome, principalmente para a parcela da população mais pobre. Nós pudéssemos aplicar
na atualidade, nós poderíamos observar quantas coisas acontecem, que poderia ser muito bem observado esse tipo de coisa. Na área econômica, a carestia é uma delas. E através da fome também há extermínio de povos. Pessoas podem sucumbir em meio a uma grande estiagem, a carestia e a fome. Se nós pudéssemos observar na atualidade, em Mateus capítulo 24, versículo 7, o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, no seu último sermão profético, proferido lá no templo, na saída do templo com os seus discípulos: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Observe, haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Fomes está aqui também no discurso de Cristo, em sua palavra profética. O número 3, descrição dos agentes do juízo divino, está na descrição do versículo 17 e o 21. Nós separamos aqui em duas categorias, da natureza e categorias sociais, os agentes causadores do juízo divino. Observe que o povo deveria agradecer a colheita, as bênçãos, ao próprio Deus. Deus é quem manda a chuva e faz com que produza colheitas e dê abundância de pão. Mas havia o costume que o povo deixava de agradecer a Deus para agradecer a Baal. Um exemplo disso. E Deus, ele mostra os agentes do seu juízo por conta do pecado da idolatria, bem como o pecado das abominações no templo, que nós já falamos na lição passada. Observe, os agentes causadores da natureza, a seca e animais. E os sociais, a espada, a fome e a peste. Se observássemos aqui, a seca é falta de chuva. Os animais são nocivas alimárias, como descreve aqui no texto, no versículo 21. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém. A espada nós poderíamos entender como uma forma de conflito, a guerra entre povos. Deus, ele enviou os babilônicos para punir a nação de Judá, o reino do sul, especificamente Jerusalém, como descreve aqui no versículo 21, contra Jerusalém. Mas nós poderíamos também abranger ou aplicar a qualquer povo ou nação, em qualquer época ou lugar. Deus sempre tem as suas formas de agir para punir o pecado. Nada fica sem a sua justa retribuição. Deus, ele é Senhor, e através de seus juízos ele mostra que o pecado não fica sem uma devida retribuição. A espada nós podemos entender como uma guerra entre povos. A fome, a falta de alimento, provocada por uma grande estiagem, pela seca. E a peste, consequência de ambos, as doenças que assolam a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto, sobre a petição que Deus não atende. Número 1, exemplos de intercessão pelo pecador. Nós temos vários exemplos na Bíblia de oração bem-sucedida. Moisés e Samuel são 2 exemplos disso. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 11, está uma oração, uma intercessão de Moisés pelo povo. E em 1 Samuel capítulo 7, versículo 5 e em diante. Nós também vemos que, através desses exemplos de oração bem-sucedida, de homens que tiveram suas petições respondidas, atendidas por Deus, são exemplos para nós orarmos uns pelos outros e também pelos pecadores. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz o apóstolo São Paulo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos, nós devemos orar uns pelos outros e também interceder pelo pecador. O número 2, um castigo inevitável. Reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, desde a saída do Egito, quando Deus
conduziu o povo através de Moisés ao deserto, eles se rebelaram contra o Senhor. Foram várias tentativas de Deus de reconciliar o povo, várias formas que Deus abriu para que o povo se voltasse para ele, mas as reiteradas rebeliões dos filhos de Israel levaram à apostasia generalizada. E não teve mais remédio para a nação, senão Deus ele enviar o castigo, enviar o juízo, uma forma de Deus curar a nação da idolatria. Existem situações em que Deus se recusa a ouvir as orações. Nós separamos aqui dois exemplos em Jeremias capítulo 11, versículo 14, onde Deus ele fala com o profeta dizendo: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, porque eu não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim por causa do seu mal. Queridos, quando chega a esse ponto, não existe mais remédio. Deus, ele mostra para o profeta que não adiantava mais oração por causa da situação do pecado do povo. Havia sim um remédio que Deus iria aplicar. Não iria mais ouvir, se recusou Deus de ouvir a oração do profeta, por 2 vezes registrada. O número 3. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Queridos, há situação em que o pecado ultrapassa os seus limites. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus fala para Abraão que a 4ª geração dele iria voltar para a terra, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Observe esta expressão, que a medida da injustiça não estaria cheia. Deus ele tem uma tolerância para com o pecado. E quando o pecado ultrapassa os seus limites, Deus ele manda a sua justa retribuição. Em 1 de João capítulo 5, versículo 16, também está escrito que há pecado que é para a morte, se referindo ao pecado de apostasia. O único pecado que leva o ser humano a uma morte espiritual e pode levar a uma morte física, como fala o apóstolo São João, há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. O pecado para a morte, o pecado de apostasia, quando o homem abandona a sua fé uma vez que defendia ela, ele abandona premeditadamente e conhecidamente. A apostasia pode levar o homem à destruição moral e espiritual, pode levar ele a uma morte física e uma espiritual, não somente o indivíduo, mas também uma nação. Há pecado que ultrapassa os limites da tolerância divina. E a apostasia é um tipo de pecado que Deus não atende à oração. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. O número 1, por que o povo rejeitou os profetas? No imaginário popular, existia a crença de que Deus ele toleraria o pecado do povo por conta dos justos da cidade. Observe o que diz o comentarista a respeito por que destruir Jerusalém. Citando Gênesis 18, versículo 32, diz assim: se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruir Jerusalém com um número maior de justos? Observe que em Gênesis 18 e 32, existe ali uma intercessão de Abraão em relação às cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. E Abraão questiona a Deus se houvesse 10 justos. É justamente o que o comentarista ele mostra aqui. Se houvesse 10 justos na cidade, Deus iria destruir? E Deus diz, se houvesse 10 justos, eu não iria destruir as cidades por conta dos 10 justos. E nós sabemos que não tinha 10 justos na cidade. E Deus cumpriu a sua palavra, destruindo Sodoma e Gomorra. No imaginário popular de Israel, ou dos filhos de Israel, Deus não iria destruir a cidade por conta que ali também existia justos. Havia uma razão para isso, em não acreditar no juízo divino. Eles não acreditavam que Deus iria destruir a cidade por conta dos justos que habitavam ali. Observe que esse argumento pode explicar o porquê Ezequiel afirma, ainda que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó.
eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos de Deus em sua palavra para punir o pecado do povo. O número 2, Noé, Daniel e Jó. Está no versículo 14 e no versículo 20. Noé, nós sabemos que viveu antes do dilúvio e não era israelita. Jó viveu depois do dilúvio, também não era israelita. E aparece Daniel aqui, que nós iremos discutir no ponto 3. Estes 3 homens, eles adoravam e serviam somente a Deus. E Deus, ele mostra que se tivesse somente esses 3 homens na cidade, eles livrariam apenas a sua alma. Está nos versículos aqui em destaque. Hoje, na atualidade, nós sabemos que apenas a justiça de Cristo é quem livra o pecador. O homem, através da justiça de Cristo, é quem pode ser salvo. Em Romanos capítulo 3, versículo 22, diz: a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Observe, é a justiça de Cristo quem justifica o pecador. O número 3, o profeta Daniel. Existe uma discussão que o comentarista ele põe aqui na revista sobre o profeta Daniel citado aqui na profecia, nos versículos 14 e 20 que nós comentamos anteriormente. O profeta Daniel, existe na atualidade alguns questionamentos sobre sua identidade. Se seria realmente Daniel que foi contemporâneo de Ezequiel ou não. Os 2 argumentos principais para explicar a possibilidade de não ser o Daniel da Bíblia seria o fato dele ser muito jovem e a grafia do nome. Mas o Daniel da profecia é o mesmo Daniel contemporâneo de Ezequiel. Ele servia na corte de Nabucodonosor e também o fato da reputação de Daniel ter se espalhado por conta de sua fé e sabedoria dada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós enfatizamos nessa lição a justiça divina, que é uma justa retribuição pelo pecado do homem. Não devemos confundir com a justiça de Cristo, que é imputada no pecador, aquele que se arrepende dos seus pecados e que crê pela fé no seu nome. Que nós possamos entender que a justiça de Deus é uma justa retribuição por tudo que o homem faz ou deixa de fazer, e que a justiça de Cristo é a única que justifica o mais vil pecador se arrepender dos seus pecados. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.